não bastasse isso para esquentar a semana, veio essa notícia minutos antes do CNN 360 entrar no ar. A Procuradoria-Geral da República, na figura de Lindora Araújo, a subprocuradora número 2 de Aras, a braço direito de Augusto Aras, ela entrou com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal, cobrando o arquivamento de um inquérito que diz se o presidente Jair Bolsonaro teria cometido algum tipo de ilicitude ao divulgar numa live inquérito que a delegada da Polícia Federal encarregada da investigação disse que era sigiloso. Mas não é só. Lindora Araújo não só insiste em arquivar mais essa apuração contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo. Ela faz ataques, críticas frontais ao ministro Alexandre de Moraes. O Theo Cury vem para cá. Para você que está acompanhando, quando... Pela primeira vez, por que a gente está usando insiste aqui na nossa tarja? Porque quando pela primeira vez a PGR tentou arquivar esse caso, ainda com a investigação correndo, divergências nas apurações de PGR e Polícia Federal, um senador da oposição entrou com um pedido de prevaricação contra Augusto Aras, dizendo: você deveria agir, você deveria investigar e você não investiga. E o ministro Alexandre de Moraes juntou isso no processo. A PGR agora se insurge contra isso também, dizendo: olha, o nosso entendimento ele é muito fundamentado, esse senador não tinha nada que está questionando e o ministro está se afastando da imparcialidade. Por que eu chamo atenção para isso, Theo? Arrasta para dentro da PGR um discurso que é do presidente Jair Bolsonaro contra não só Alexandre de Moraes, mas outros integrantes do Supremo. Exatamente. Daniela, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Eu vou fazer uma contextualização muito rápida de tudo o que aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro, no ano passado, compartilhou, divulgou nas redes sociais dele a investigação completa que a Polícia Federal havia dito que era sigilosa, o que não poderia. O Tribunal Superior Eleitoral pediu uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes foi sorteado relator e abriu uma investigação. Abriu prazo para que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal se manifestassem. Depois de toda a investigação, houve prorrogações nessas investigações, nesse inquérito. A Polícia Federal concluiu que o presidente cometeu crime ao divulgar informações sigilosas. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, se manifestou, diz que não viu crimes por parte do presidente Jair Bolsonaro e pediu arquivamento, como é praxe normalmente. Os ministros do Supremo arquivam pedidos feitos pela Procuradoria-Geral da República. O ministro Alexandre de Moraes abriu um prazo de 15 dias, ordenou que a Polícia Federal elaborasse um relatório minucioso com o que foi obtido a partir da quebra de sigilo telemático de Mauro Cid, que é o tenente-coronel ajudante de ordens do presidente da República e que foi um dos que divulgou nas redes sociais do presidente esse inquérito sigiloso. Aí foi que Randolfo Rodrigues pediu que Augusto Aras fosse investigado por prevaricação ao pedir o arquivamento dessa investigação. Pois bem, a Advocacia Geral da União, no meio do caminho, pediu o arquivamento. Isso vai ser julgado, esse recurso, agora na segunda semana de agosto, entre os dias 12 e 19 de agosto. E agora Lindora Maria Araújo volta a pedir o arquivamento e defende a atuação de Augusto Aras no decorrer desse processo. Eu separei um dos principais trechos desse documento. Ela diz que a atuação de Aras pautou-se estritamente por uma análise jurídica e isenta sobre os fatos, sem qualquer desejo de prejudicar ou de beneficiar determinadas pessoas, que é o cerne desse pedido de investigação por prevaricação por parte de Augusto Aras. Diz ainda que não há nenhum indicativo de prática delitiva de crime por parte de Augusto Aras, já que o seu ato funcional não foi materializado para satisfazer interesse pessoal, mas que ele agiu dentro do limite. E agora os principais trechos das críticas feitas por Lindora a Alexandre de Moraes no curso dessa investigação. Ela diz que Alexandre de Moraes violou o sistema processual acusatório ao não respeitar a manifestação da PGR de arquivamento, que o Ministério Público Federal não pode ser um mero espectador na fase investigativa, que Moraes adentrou nas funções precípuas e exclusivas do MPF, e o que é vedado pelo sistema constitucional brasileiro, e que o que for levantado a partir de agora pela Polícia Federal nesse relatório que Moraes ordenou não vai ser utilizado pela Procuradoria-Geral da República, porque veio depois de uma manifestação da PGR para que esse caso fosse arquivado. Ou seja, ela diz que a ordem de Moraes
de determinar uma elaboração de um relatório pela PF depois do arquivamento pedido pelo Ministério Público Federal é uma ilegalidade por parte do ministro. Diz ainda que a decisão de Moraes parece ter abdicado do seu papel imparcial e equidistante para fazer valer o seu entendimento quanto ao conteúdo da manifestação da PGR, com o objetivo de alterar a convicção da Procuradoria, já formada e já exarada a partir do pedido de arquivamento, em uma espécie, e isso é muito duro, de potencial acusação judicial indireta e forçada contra Bolsonaro e os demais investigados. E só para finalizar, diz que não aceitar o pedido de arquivamento e ainda determinar a continuidade pode configurar a prática que consiste em uma persecução penal especulativa e indiscriminada por parte do ministro Alexandre de Moraes. Recados duros de Lindora Maria Araújo, que novamente pede o arquivamento dessa investigação e defende a atuação de Augusto Aras nesse inquérito. Eu volto com você, Dani. Obrigada, querido. E vai ter repercussão, né? Com certeza, inclusive interna, Lindora Araújo, muito criticada, assim como Aras, muito criticada dentro da Procuradoria-Geral da República. A gente viu durante aí a repercussão fortíssima após a fala do presidente com críticas infundadas, né, às urnas e ao sistema eleitoral brasileiro, na fala a embaixadores, a reação puxada pelo corpo da carreira do Ministério Público e marcando uma distância muito grande de Aras e de Lindora. Lindora que chegou a dizer que, na semana passada, ao enterrar, né, 7 apurações de uma vez só contra o presidente e aliados dele, motivadas pela pandemia, pela CPI da pandemia, disse que Bolsonaro indicou medicação sem qualquer eficácia, acreditando de bom coração e que, por isso, não mereceria qualquer tipo de apuração. Veja, não é processo, não é condenação, é apuração, é um inquérito formal a respeito do assunto. Esse foi o entendimento da vice-procuradora-geral naquele caso e em tantos outros, quando ela, por exemplo, também colocou em questão a eficácia de máscaras. Máscaras sem a qual, se ela não tivesse colocado no rosto, ela não poderia trabalhar dentro do Supremo Tribunal Federal despachando casos como esse, já que é obrigatório, porque a eficácia, ao contrário do que ela escreveu, é comprovada.